Boa noite para todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite de maneira grande e poderosa. E eu tenho certeza, gente, que vai ser noite de bênçãos, vai ser noite que Deus vai estar abrindo portas de ferro, quebrando portas de bronze, fazendo o milagre na tua vida financeira. Se você ainda não preparou um pouquinho de óleo, então um pouquinho de azeite, se você puder, logicamente, prepara aí na tua casa um pouco de óleo, um pouco de azeite, porque eu vou consagrar o óleo, vou consagrar o azeite e pela fé eu vou ungir o alto da tua cabeça para que Deus coloque as mãos no teu trabalho, nos teus projetos, na tua vida financeira. Eu vou ungir as tuas mãos para que em tudo que você colocar as tuas mãos nessa semana, venha prosperar, venha dar certo no nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora entrar em oração. Nós vamos agora falar com Deus. Eu vou orar, eu vou apresentar a Deus a tua vida em oração, mas você aí na tua casa, você vai orar junto comigo. Você vai colocar diante de Deus a sua luta, a sua batalha, a resposta que você precisa para o seu trabalho, para os seus projetos, para a sua vida financeira. Amém? Vamos agora entrar em oração, vamos agora falar com Deus. Você vai fazer da sua casa o seu santuário, o seu lugar de oração, o seu lugar de comunhão com Deus. Se você puder, aí onde você está, fecha os teus olhos. Vamos agora entrar em oração. Poderoso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, é que nesse momento, meu Pai, nós formamos esta corrente de oração, essa campanha, meu Deus, de oração pelo trabalho, pela vida profissional, essa corrente de oração, meu Pai, pela prosperidade, meu Pai. E nós assim o fazemos, meu Deus, com toda a nossa fé firmada na palavra do Senhor. Porque é a promessa do Senhor, meu Pai, a bênção financeira. O Senhor disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Meu Pai, debaixo desta palavra de prosperidade, de bênção financeira, é que eu levanto a minha voz em oração nesse momento, Pai. E eu apresento nesta oração inicial a vida do teu povo, a vida desta serva do Senhor, a vida deste servo, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, que nessa noite de segunda-feira, ela vem orar junto comigo, meu Pai, porque ela não aceita a miséria na sua vida. Ela não aceita, meu Pai, o espírito da escassez dentro da sua casa. Ela não aceita, meu Deus, a sua vida financeira travada, atada, amarrada. Oh, meu Deus, eu levanto a minha voz até o Senhor. Eu levanto a minha voz, Pai, até o trono da tua graça. E eu peço, meu Deus, nessa noite, que o Senhor venha tocar, meu Pai, tocar na vida financeira desta pessoa, tocar no trabalho dela, tocar nos caminhos, Senhor, nos projetos. Quantas são as pessoas, meu Pai, que os projetos há muito tempo estão amarrados. Quantas pessoas, meu Pai, que profissionalmente, meu Deus, ainda que ela tenha boa capacitação, mas ela está travada profissionalmente, portas fechadas, caminhos fechados. Pessoas, meu Deus, que têm trabalhado muito, que têm trabalhado duro, meu Deus, mas ainda assim, meu Pai,
ainda assim não prospera, ainda assim não tem crescimento financeiro. Meu Pai, eu clamo ao Senhor, eu peço a bênção ao Senhor, meu Pai, porque, meu Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata. E nós somos filhos do Senhor, meu Pai. E não é justo, meu Deus, o pai rico, o pai dono do ouro e da prata, e o filho na miséria, o filho humilhado, o filho envergonhado. Não, meu Pai. Eu clamo ao Senhor porque eu sei que é a vontade do Senhor abençoar. Então, nessa noite, meu Pai, estende, Deus, a tua mão poderosa, estende a tua mão forte e toca, meu Deus, toca com teu poder, meu Pai. Arranca, meu Deus, arranca tudo que estiver travando, tudo que estiver amarrando, tudo que estiver impedindo e abençoa, meu Pai. Abençoa o trabalho desta pessoa. Abençoa a vida financeira dela, meu Pai. Faz abrir a porta. Faz abrir os caminhos, meu Pai. Para que o teu nome, meu Deus, seja exaltado, seja glorificado. O Senhor não é glorificado, meu Pai, no sofrimento de ninguém. O Senhor não é glorificado na miséria de ninguém, meu Pai. O salmista disse no Salmo 45, nisto conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu adversário. Ou seja, o Senhor, Pai, é glorificado quando eu venço. O Senhor é glorificado na nossa vitória. Então, meu Deus, pela mão do Senhor, pelo poder do Senhor, Pai, pela providência divina, vem, meu Deus, e abençoa o teu povo nessa noite. Abençoa, meu Pai, este culto de segunda-feira. Abençoa, Pai, esta sala de oração, meu Deus. A tua palavra vai dizer, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. É palavra do Senhor. Nós estamos diante do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor, Deus. Então, meu Pai, esses momentos que nós iremos passar aqui, ouvindo a tua palavra, orando, te louvando, te clamando, te buscando, meu Pai, o Senhor venha estar trabalhando no nosso favor. O Senhor venha estar fazendo, Pai, aquilo que essa mulher não pôde e não tem podido fazer. Aquilo que este homem não conseguiu e não tem conseguido fazer. Está escrito, Pai, que desde a antiguidade o Senhor trabalha em favor daqueles que esperam, daqueles que confiam no Senhor. Pai, a nossa esperança está no Senhor. A nossa confiança é o Senhor, Pai. Então nos abençoa nessa noite, Pai. Faz um milagre financeiro, o milagre da prosperidade, da provisão. O Senhor é o Jeová Jirê. Então faz o milagre da provisão, meu Pai, se apresentar, meu Deus, na vida financeira do teu povo, Pai. Eu te peço isso, Deus, no nome de Jesus. E nas mãos do Senhor, eu entrego, Pai. Eu entrego, meu Deus, a vida do teu povo. Faz um milagre, Senhor Jesus, na vitória. Eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias. 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Muda a minha história.
ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, vida, faz um milagre. Pega, Deus, me toca nessa hora, Senhor. Me chama para fora. Ressuscita-me. Louve a Deus aí na tua casa. Faça desse louvor a tua oração. Você que precisa de um milagre no teu trabalho, um milagre na tua vida financeira. Você que precisa da mão de Deus nos teus projetos, louve a Ele. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias, ele reviveu. Mestre, não há outro. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Pede a Ele, faz um milagre. Me toca nesta hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Que me ergues para vencer. Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz. Me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Senhor, me faz um milagre. Toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Se você puder, aí na tua casa, levante as tuas mãos para Deus. Levante as tuas mãos para os céus. E ore assim comigo: meu Deus, eu entrego a minha vida financeira nas tuas mãos. Eu entrego, Pai, os meus projetos nas tuas mãos. E eu já te agradeço, meu Pai, porque eu tenho certeza que no Senhor, Pai, a vitória é minha. Eu agradeço ao Senhor antecipadamente, pois eu tenho certeza da minha bênção, do agir do Senhor, da minha vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém. Diga que assim seja. Diga graças a Deus. Se você puder, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ao nosso Deus toda a honra, ao nosso Deus toda a glória, toda adoração e toda exaltação, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado, glorificado
Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Boa noite, povo de Deus, a paz. Que Deus abençoe a todos vocês nessa noite. Eu tenho certeza que Deus já está tocando no teu propósito. E eu digo que Deus está tocando no teu propósito por causa da tua fé. O profeta Isaías, no capítulo 26, vai dizer assim: o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia no Senhor. Na nossa confiança em Deus está a nossa bênção. Na sua confiança na promessa dele está a sua vitória. Amém? Glória a Deus. Eu quero entregar para você uma palavra de Deus e depois eu quero fazer uma oração muito forte para Deus abrir portas. Você que está aqui diz assim: bispo, eu preciso que Deus abra portas de prosperidade. Eu vou orar forte nesse propósito. Deus, ele vai abrir portas. Ele vai abrir os seus caminhos e ele vai te dar vitória. Amém? Se você tem uma Bíblia aí na tua casa, abra a sua Bíblia, por favor. Salmo 128. Se você tem uma Bíblia na tua casa, pegue aí a sua Bíblia, por favor. Abra no Salmo 128. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha com você. Salmo 128, versículo 1. Salmo 128, versículo 1 e 2. Deixa eu compartilhar a minha tela com você. Tá todo mundo me ouvindo bem? O som tá bom aí? Tá chegando direitinho o som para vocês? Hã? Tá bem o som aí, Luiz? Tá bem, Fernanda? Jaqueline? Tá ouvindo bem? O pessoal do YouTube também tá me escutando bem? O som tá chegando bem para vocês? Obrigado, Kaline. Deus abençoe a tua vida. Dona Sandra, obrigado. Deus abençoe. Vamos meditar aqui na palavra para a gente orar? Salmo 128, versículo 1 e 2. O Espírito Santo, através do salmista, vai dizer assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Essa palavra, bem-aventurado, significa feliz e abençoado. Feliz e abençoado aquele que teme ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus. É reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Temer a Deus é reconhecer que Ele é o seu Deus. Porque tem aqueles que reconhecem Ele é Deus, mas Ele não é o meu Deus. Temer a Deus é você reconhecer que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu Senhor. E o salmista diz: bem-aventurado, ou seja, feliz e abençoado, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí nós voltamos naquela mesma tecla: obediência à voz de Deus. Deus, ele é espírito. Deus, ele é espírito. Eu estava falando para as pessoas ontem aqui em Campinas que
Desde os meus 5 anos de idade, ali eu conheci a palavra de Deus. Já vou para 57, então já faz algum tempo. Mas há mais de 45 anos eu sigo ao Senhor Jesus Cristo. Há mais de 40 anos eu prego a palavra. Comecei a pregar com 15 anos. Com 17 anos, eu estava pastoreando a minha primeira igreja. E eu estava falando para o povo o seguinte: durante essa jornada com Deus, eu nunca vi Deus fisicamente. Por quê? Porque Deus é espírito. Deus é espírito. Eu não posso tocá-lo. Eu não posso vê-lo fisicamente. Como que eu me submeto a Deus? Como que eu obedeço a Deus? Através da sua palavra. Quando eu ouço a palavra e eu coloco em prática na minha vida. Quando eu ouço a palavra de Deus e eu coloco essa palavra na minha vida, eu ponho por obras, eu ponho em prática essa palavra na minha vida, eu estou andando no caminho do Senhor. Você quer ver uma coisa? Você que está aqui no culto nessa noite, você é pai. Bispo, eu sou pai, eu sou mãe. Você pai, você mãe. Você daria um conselho para o teu filho para ele sofrer? Você daria uma orientação para tua filha, para ela sofrer, para ela se machucar, para ela sofrer danos? Hã? Eu imagino que não. O pessoal está dizendo que travou. Dona Sandra, eu creio que seja a sua internet. Aqui tá normal. O pessoal aqui na vídeo está me acompanhando bem. Deve ter sido a sua internet. Aqui está normal. E eu tenho o retorno do YouTube aqui também normal. Dá uma olhadinha na sua internet. Voltando aqui ao assunto. Você mãe, você pai, você daria um conselho para o teu filho ou para a tua filha para que ela sofresse ou para que ele sofresse? Para trazer algum tipo de prejuízo para ela? Para trazer algum tipo de problema para ele? Você daria esse tipo de conselho? Não. Você mãe, você pai, quando você chega e fala, por exemplo, assim para o seu filho, para a sua filha: ô filha, filho, essa companhia não é boa para você. Você está querendo se meter na vida dele, na vida dela? Não. Mas você, como pai, como mãe, você tem uma experiência. E você está vendo que aquele tipo de companhia, no final, é problema. Então, quando você orienta, quando você fala, não é que você quer controlar a vida do teu filho e da tua filha, é que você quer o melhor para tua filha e para o teu filho. Imagina, você está vendo que o teu filho está se metendo numa encrenca. Você está vendo que a tua filha está se metendo em problemas. Você vai ficar de boca fechada, calado? Sabendo que lá na frente ela vai cair num buraco, que lá na frente ele vai cair no abismo? Também não. Você fala. Você fala. Mas se o seu filho ou se a sua filha, que já são grandes, eu não estou falando criança não, os que já estão grandes, já são adultos. Se o teu filho não te ouve, se a tua filha não te der ouvidos, o que você pode fazer? Você não pode fazer nada. Deus, quando ele fala, quando eu recebo a orientação da palavra de Deus,
nunca, nunca vai ser para o meu mal. A palavra de Deus, a direção de Deus vai ser sempre para o meu bem. Eu até falava para o povo ontem, até o não de Deus te abençoa. Até o não de Deus abençoa a minha vida. Você gosta de receber não? Seja sincero. Ninguém gosta de receber não. Mas até quando Deus diz assim, ó, não, é para o teu bem. Deus está vendo lá na frente. Às vezes, a gente vê uma coisa aqui e parece que é muito boa. Parece que é uma bênção. Parece que, puxa, a vida é um presente do céu. Mas Deus vai e diz assim, não. Aí você diz assim, puxa vida, mas é uma bênção. Nós somos limitados, nós estamos vendo aqui. Deus está vendo você amanhã. Você que esteve no culto de ontem pela manhã e à noite aqui no online, nós falamos de Abraão. Você obedecer a palavra de Deus mesmo quando você não entende. Mesmo quando Deus está dizendo assim, não. O não de Deus te abençoa. O não de Deus abençoa a tua vida. Então, quando eu dou ouvidos à voz de Deus, através da sua palavra, eu estou andando nos caminhos dele. Bem-aventurado aquele que reconhece que Deus é Deus, que ele é Senhor de tudo, que ele é o seu Senhor, que ele é o Deus da sua vida e anda nos seus caminhos. Ou seja, dá ouvidos à palavra de quem? De Deus. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Em outras versões, uma linguagem mais moderna da Bíblia diz assim, e prosperará. Ou seja, a bênção da prosperidade, ela não está apenas na oração. Porque seja sincero comigo, gente, o que adianta eu orar, eu pedir para Deus me abençoar, eu pedir para Deus abrir portas, eu pedir para Deus fazer o milagre, se eu não dou ouvidos à palavra dele? Seja sincera, seja sincero. Você acha que Deus vai me abençoar? Hã? Ah, mas eu estou pedindo. E Jesus disse assim, por que me chamais Senhor, Senhor, se aquilo que eu falo você não ouve? E trazendo para a vida financeira, gente, trazendo para a vida financeira, falando de prosperidade, falando de crescimento financeiro, não tem como não falar de dízimo e de oferta. Eu seria leviano com você. Eu estaria não mentindo, omitindo, falando meia verdade para você. Se você quer a mão de Deus abençoando o teu trabalho, bispo, eu quero a bênção de Deus para a minha vida financeira. Primeira coisa, seja um dizimista fiel. O diabo, Satanás, o inimigo, ele trabalha de todas as maneiras a desvirtuar o dízimo. Por quê? Por que Satanás se opõe tanto ao dízimo? Porque o dízimo, gente, o dízimo, ele dá suporte à obra de Deus. E o dízimo abençoa a tua vida financeira. Bispo, eu não aceito, eu não concordo. Ok, eu respeito você, mas isso não muda a palavra. Isso não muda a palavra. Tem muita gente que diz assim, ah, bispo, mas o dízimo é a lei. Não, o dízimo não é a lei, o dízimo é princípio. Porque antes da lei,
Já tinha o dízimo. O dízimo é um princípio bíblico. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou reconhecendo que na minha vida tudo vem da mão de quem? De Deus. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou reconhecendo que tudo que está acontecendo na minha vida, no tocante ao meu trabalho, no tocante às minhas finanças, é graças a Deus. Ah, bispo, mas o fulano, o Beltrano, fez o mau uso do dízimo. É problema dele com Deus, ele vai prestar conta para Deus. E oxalá que ele preste conta aqui, que não seja na eternidade. Mas não é porque o fulano procedeu errado que eu vou deixar de dar ouvidos à palavra de quem? De Deus. Eu conheço uma família que, durante muito tempo, eles foram dizimistas fiéis. Mas dizimistas fiéis mesmo. Tementes a Deus. E durante esse tempo que eles foram fiéis a Deus, eles sempre foram prósperos. Eles não eram ricos, mas eram prósperos. Nunca faltava nada. Nunca faltava nada. Eles não tinham o carro zero, mas tinham o seu carro. Comiam melhor, vestiam melhor. Aí eles começaram a dar ouvidos, aqui na internet, a pessoas falando contra o dízimo. Contra o dízimo. E eles começaram a dar ouvidos. E pararam de ser fiéis a Deus. É tudo que o diabo quer. Se você está aqui no culto e você teve esse tipo de experiência, você há de convir comigo que hoje você diz assim, puxa vida, quando eu estava dizimando, puxa vida, não faltava. Não faltava. Tinha luta? Sim. O fato de você ser fiel não quer dizer que você não vai ter problema. Todo mundo enfrenta problema. Mas você está dando ouvidos à palavra de Deus. Mateus 23, Jesus fala para os fariseus que os fariseus devolviam o dízimo, mas negligenciavam a misericórdia. Jesus disse assim, olha, vocês devem continuar devolvendo o dízimo, mas não devem omitir a misericórdia. Quando você devolve o dízimo, você está reconhecendo que na sua vida tudo vem da mão de Deus. Você quer prosperar? Comece a ser fiel no teu dízimo. Você vai ver Deus abençoando. Aquilo que você não tem conseguido fazer com 100%. Olha essa matemática. Aquilo que você não tem conseguido fazer com 100%, você vai fazer com 90%. E aí? Como é que explica isso? As coisas de Deus não explicam. Malaquias 3:10 vai dizer assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E Deus, ele é tão maravilhoso, ele sabendo, ele conhece, ele é o Criador. Ele sabendo que muitas pessoas são apegadas. A pessoa não tem nada, mas ela é apegada no pouquinho que ela tem. Ele diz assim, ó, faz uma prova comigo. Provai-me nisto. Diz o Senhor dos Exércitos. Não é o bispo. Não é o pastor. É a palavra. Provai-me nisso, ou seja, faz uma prova comigo.
Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida, de tal maneira que venha transbordar. E o texto segue dizendo assim: e todas as nações vos chamarão felizes, porque vocês vão ser uma terra abençoada. É a palavra de Deus. Eu estou falando aqui no Salmo 128 de prosperidade. Mas o versículo diz, olha, feliz e abençoado o que teme ao Senhor, reconhece que Deus é Deus. E anda nos seus caminhos, ou seja, dá ouvidos à palavra dele. Você não deve fazer nada porque eu estou falando. Você deve ir lá na palavra. Você deve ir lá na palavra. Eu não vou fazer porque o bispo Marcos falou. Eu vou fazer porque é a palavra de quem? De Deus. Eu vou fazer porque é a palavra. E anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Tem gente que trabalha, mas não desfruta do trabalho. Porque não tem a bênção. Quando aqui diz, do trabalho das tuas mãos comerás, significa o seguinte: se você obedecer a palavra dele, ele vai abençoar o teu trabalho. Ele vai abençoar o teu trabalho. Ele vai abençoar o teu trabalho. Feliz serás. Gente, não tem coisa pior. Não tem coisa pior. É isso mesmo, Darlene. Abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida. Muitas bênçãos, deve ser uma tradução diferente, mas no final a mesma coisa, bênção sem medida. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. Não tem coisa pior do que você trabalhar e você não ver resultado do teu trabalho. Você sabe o que renova a tua força para o dia seguinte? É quando você vê o resultado do teu trabalho. Você trabalhou hoje muito, trabalhou, mas no final você, puxa vida, graças a Deus, o meu trabalho foi abençoado. Tem gente que a única coisa que ela desfruta do trabalho é cansaço e enfado. A palavra está dizendo que se você obedecer a palavra de Deus, ele vai abençoar o teu trabalho, ou seja, o teu trabalho vai dar resultado, e por conta desse resultado você vai estar feliz. Porque tem gente que é preguiçosa. Você conhece gente preguiçosa? Tem muita gente preguiçosa. Tem gente que, puxa vida, bispo, eu trabalho muito. E não tem coisa mais gratificante que te motiva para o dia seguinte quando vê o teu trabalho sendo abençoado. Sim ou não? Com você acontece isso também? Bispo, eu não tenho problema para trabalhar. Se eu tiver que trabalhar 18 horas, virar trabalhando, mas você quer ver o quê? Resultado no teu trabalho. Você quer ver resultado no teu trabalho. Aqui a palavra está dizendo, do trabalho das tuas mãos comerás, vai ser abençoado. Feliz serás e tudo te irá bem. Essa é a palavra de Deus. É debaixo dessa palavra que eu estou orando todo dia para aqueles que são fiéis a Deus. Meu Pai, não deixa faltar para eles. Prospera eles. Para que o teu nome, para que o Senhor seja glorificado. Então não adianta, gente, só oração. Se eu chegar aqui e eu disser para você, olha, eu vou orar e você vai prosperar muito. É mentira. Não está batendo com a palavra. Porque toda promessa de Deus, ela é condicionada à obediência. Tornai-vos para mim, e eu vou tornar para você. Se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Se eu quero a mão de Deus na minha vida financeira, eu tenho que dar ouvidos à palavra de quem? De Deus. Você quer prosperar? Começa a ser fiel no teu dízimo. Mas faça, não porque eu estou falando. Vai lá na Bíblia, confere na palavra e faça porque você crê. E na sua vida tudo vem da mão de quem? De Deus. Que Ele é o seu Senhor. Que tudo pertence a Ele. Começa a fazer as suas ofertas.
O dízimo é a tua fidelidade. A oferta é a semente que você está plantando. Gênesis vai dizer que Isaac semeou na terra seca. E no mesmo ano ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ou seja, quando você dá ouvidos à palavra de Deus, quando você faz para Deus, não apenas para cumprir um rito, mas ato de fé, de confiança, de reconhecer que Deus é Deus, Ele abençoa. Você imagina 100 por 1. De cada uma semente, ele colhia 100 frutos. Ah, bispo, mas isso é impossível. Mas o nosso Deus é Deus de impossíveis. O que eu preciso é crer de todo o meu coração na palavra dele. E ele vai fazer o que eu não posso fazer. Quando eu devolvo o meu dízimo, eu estou crendo na palavra do meu Deus. Quando eu semeio a minha oferta, quando eu faço a minha oferta, eu estou crendo na palavra do meu Deus. E aqui está dizendo, eu vou comer do trabalho das minhas mãos. Meu trabalho vai ser abençoado. Eu vou ser feliz, eu vou ter prazer no meu trabalho. E tudo vai dar certo. Isso não quer dizer, repito, que não vai ter luta. Até porque, quem aqui quer vitória? Quem quer vitória? Tu já viu vitória sem luta? Hã? Ninguém quer a luta. Mas sem luta não tem o quê? Tem vitória. Ninguém quer a luta. Quando vem a luta, a gente, oh meu Deus! Mas Deus permite a luta para que aquela luta se transforme em um grande milagre na tua vida. Os milagres da Bíblia vieram de grandes lutas. Não. Os milagres da Bíblia vieram de grandes lutas. Eu quero milagre. Eu quero milagre na minha vida financeira. Então vai ser na luta. Mas se essa luta, ela tem fidelidade, ela tem obediência à palavra de Deus, então o meu trabalho vai ser abençoado. Você vai ter prazer no teu trabalho. E vai dar certo. O diabo vai se levantar, o inimigo vai se levantar, Satanás vai se levantar. Mas aquele que está com você, aquele que você está com ele, é o que nunca perdeu batalha. E se ele nunca perdeu uma batalha, vai ser a sua que ele vai perder? Não vai. Então, gente, dá ouvidos à palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Se você ainda não é dizimista, faz um voto com Deus nessa noite. Não é comigo, não. Com Deus, meu Pai, vou começar a devolver o dízimo. E vou devolver não para cumprir rito, não para cumprir regra, porque eu reconheço que o Senhor é o meu Deus. O Senhor é dono de tudo. E tudo aquilo que chega na minha mão é graças a quem? É graças a Deus. Amém? Você entendeu, sim ou não? Eu quero fazer a oração agora pelo teu trabalho, pela tua vida financeira. Mas você está orientado. Agora é você quem decide. Aí eu vou dar ouvidos à palavra de Deus ou eu vou continuar fazendo do meu jeito? É com você. A minha parte é ensinar para você. A minha parte é pregar para você a palavra. Agora, se você vai dar ouvidos ou não, aí não é comigo. É você com quem? Uma coisa eu sei. Se você der ouvidos à voz de Deus, não importa o tamanho da luta que você está passando, Deus é fiel. Ele vai te abençoar. Ele vai te dar vitória. Se você der ouvidos à palavra, não é só ouvir, não. Se você der ouvidos à palavra de Deus, Ele vai te dar a vitória. Você crê nessa palavra, sim ou não? Então toma posse no nome de Jesus. Declara comigo, eu vou fazer conforme a palavra de Deus. Eu vou fazer conforme a palavra de Deus. Não é fácil, não é fácil. Mas é o caminho da vitória. É o caminho da tua bênção. Amém? Glória a Deus. Vamos consagrar o óleo aqui para a gente fazer a oração.
Eu já vou terminar o culto no nome de Jesus. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, pega aí, por favor. Pega aí, por favor, deixa eu consagrar, deixa eu abençoar. Deus e Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor, Pai, por esse ensinamento. Porque, meu Deus, tem muita gente que está orando, mas perdido, fazendo tudo errado. Ou então, sem saber o que fazer. Quando nós, meu Deus, damos ouvidos à Tua palavra, a Tua palavra mostra para a gente o norte, o caminho. Agora, eu decido se eu vou fazer conforme a Tua palavra ou se eu vou continuar fazendo da minha maneira, do meu jeito. Pai, em nome de Jesus, abre o entendimento do Teu povo, Senhor. Dá para eles a compreensão da Tua palavra. A Tua palavra diz que Satanás tem cegado o entendimento. E se a pessoa não entende a Tua palavra, meu Pai, ela não vai fazer conforme a Tua palavra. E a promessa, meu Deus, a promessa é para aqueles que andam no Teu caminho. E não tem como andar no caminho do Senhor, meu Pai, se não for pela palavra. Espírito Santo, Espírito Santo, abre a mente desse homem. Abre a mente dessa mulher, meu Pai. Quando um pai fala, quando uma mãe fala, não é para o mal, é para o bem. E se nós, meu Pai, que somos falhos, quando nós falamos com os nossos filhos, é para o bem deles. O Senhor muito mais, meu Pai. Se o Senhor está falando, se a palavra está orientando a obediência, a confiar na palavra, a confiar no Senhor de todo o coração, porque, meu Deus, é aí que está o caminho, meu Deus. É aí que está a saída. Então, meu Deus, nos ensina a cada dia a dar ouvidos à voz do Senhor. A não apenas, meu Deus, ouvir, mas dar ouvidos. Porque, meu Pai, se nós estivermos debaixo da Tua palavra, então a nossa oração vai ter força, a nossa oração vai ter autoridade, e diante do nosso clamor, meu Pai, o Senhor vai descer e vai ter resposta. Oh, Pai, em nome de Jesus. Eu peço em nome de Jesus, meu Deus. Consagra, Pai, esse óleo, esse azeite. Eu vou ungir, meu Deus, agora, pela fé, a cabeça dessa serva, a cabeça desse servo. E quando eu fizer a unção, meu Pai, coloca a mão na vida financeira. Se tem, meu Deus, espíritos de escassez, se tem demônios de miséria, meu Pai, de olho grande, de inveja, travando, atrapalhando, amarrando, meu Pai, que pela mão do Senhor eles caiam por terra. E que essa semana, meu Deus, já nessa semana, esta pessoa veja um resultado aí no trabalho dela, as travas caindo e as coisas prosperando, as coisas andando para frente, as respostas positivas chegando, meu Pai. Consagra esse azeite com teu poder, Pai, com teu espírito. Eu peço em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém? Em nome de Jesus, pela minha fé, eu unjo o alto da cabeça, eu unjo o teu alto da cabeça, para que a mão de Deus toque na tua vida financeira, toque no teu trabalho, toque nos teus projetos, que todo mal caia por terra e que a bênção da prosperidade, das portas abertas venha no nome de Jesus. Receba a unção no alto da tua cabeça.
Coloca do óleo, do azeite que você tem. Recebe essa bênção, a mão de Deus tocando na tua vida financeira. No nome de Jesus Cristo. Pela minha fé, eu unjo as tuas mãos agora. E eu declaro em nome de Jesus que nessa semana, aonde você colocar as tuas mãos, seja abençoado. As coisas venham dar certo. Venha prosperar. As portas venham se abrir no nome de Jesus. Se você tem aí a pedra do propósito de Davi, das 5 pedras, pega aí a sua, eu vou ungir no nome de Jesus. Pela fé, eu unjo a sua pedra do propósito de Davi. Assim como Deus deu a vitória a Davi diante dos gigantes, que Deus venha te dar vitória também no nome de Jesus. Se você tem aí carteira de trabalho, se você tem aí currículo, contrato de trabalho, ferramentas de trabalho, a sua mercadoria, o que representa a tua vida financeira, unge aí agora também em nome de Jesus. Unge aí agora em nome de Jesus. Porque eu vou fazer a oração forte para repreender todo o mal. A bênção de Deus vai estar nessa semana sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fecha os teus olhos, segura aí a pedra do propósito, quem tem nas mãos, segura aí a carteira, o cartão do banco, papéis da causa na justiça, papéis do teu projeto financeiro. Fecha os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu peço agora, meu Deus, pela minha fé, que o poder do Senhor, meu Pai, toque agora na vida financeira de cada pessoa aqui nessa noite. Meu Deus, toca no trabalho dessa pessoa, toca no comércio dela, toca, meu Deus, na vida profissional, toca nos caminhos, meu Pai. Meu Deus, toca agora na vida financeira desta pessoa com o teu poder, meu Pai. Que o teu poder toque agora em forma de fogo, meu Deus. E se tem algum mal, Senhor, se tem uma força maligna, se tem algum espírito imundo, meu Deus, amarrando a vida financeira desta pessoa, espírito maligno que causa o desemprego. Essa pessoa, meu Deus, há muito tempo ela está tentando se colocar no mercado de trabalho, meu Deus. Há muito tempo ela está, meu Deus, buscando um trabalho, buscando um emprego, meu Deus. Mas as portas estão fechadas. Ela vai para a entrevista, ela manda currículos, meu Pai. As pessoas gostam da formação, meu Deus, profissional dela, da capacitação profissional dela, e até dizem que ela vai ser chamada, mas não acontece, porque, meu Deus, tem um espírito, meu Pai, de desemprego, um espírito de porta fechada, um espírito de amarração na vida profissional dela. Mas eu me levanto agora em nome de Jesus Cristo contra esse mal, eu me levanto agora contra essa força maligna, eu me levanto agora contra esse espírito imundo e ordeno: saia da vida profissional dela, saia da vida profissional dele. Meu Deus, em nome de Jesus, envia, Senhor. Envia o teu trabalho, meu Pai. Envia no trabalho dessa pessoa o teu poder. Envia no trabalho dela, no local de trabalho dela, o teu poder, o teu espírito, meu Pai. E se ali, meu Deus, e se ali tem algum mal, Senhor, se ali tem algum mal, meu Senhor, trabalhando, atuando, meu Pai, para ela não crescer profissionalmente, para ela não crescer financeiramente, para o trabalho dela ficar travado, ficar amarrado, eu repreendo agora, eu repreendo do trabalho dela, eu repreendo do trabalho dela toda a força maligna. Meu Deus, envia, Senhor, eu te peço do teu poder, meu Pai, aí na empresa desta pessoa, aí na loja dela, aí no comércio dela, aí nos produtos dela, nos serviços dela, no negócio dela. Meu Deus, envia do teu poder agora, e todo olho grande, toda inveja, toda força maligna,
tudo que é espírito maligno de miséria, tudo que é espírito maligno de trava, no comércio desta pessoa, nos projetos dela, vai saindo agora, vai batendo em retirada agora, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, meu Rei, entra com teu poder agora, Senhor, no corpo desta pessoa, entra na mente dela, meu Pai, entra no emocional dela, entra com o teu poder agora, Espírito Santo, do alto da cabeça até os pés desta pessoa, entra agora, meu Deus, com o teu poder, e toda a força maligna, todo espírito, meu Pai, que coloca pensamento negativo, pensamento derrotista, pensamento de fracasso, eu repreendo agora todo pensamento do inimigo na mente dessa pessoa, todo pensamento de derrota, todo pensamento de impossibilidade, de incapacidade, eu repreendo agora, meu Deus, entra com o teu poder no emocional desta pessoa, o espírito do medo, o espírito da dúvida, o espírito do desânimo, o espírito maligno, meu Pai, que colocou dentro do coração dessa mulher, dentro do coração desse homem, que ele não pode, que ela não pode, que ele nasceu para ser pobre, que ela não vai conseguir, que ela não vai prosperar. Eu repreendo agora todo o mal do emocional, do corpo desta pessoa, dos caminhos dela, da vida financeira dela, toda a força do mal, todo espírito do inferno, todo espírito de derrota, bate em retirada agora do corpo dela, dos caminhos dela, da vida financeira dela, todo o mal, pela minha fé, eu ordeno em o nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, saia da mente, do emocional, do corpo desta pessoa, todo mal, saia dos caminhos dela, do trabalho dela, do comércio, dos projetos, da vida financeira dela, toda amarração, todo tranca-porta, tranca-caminho, todo olho grande, toda inveja, todo peso, toda negatividade, toda força do inferno, saia em nome do Senhor Jesus. E não volte mais, meu Pai. Está escrito que o Senhor é o sim e é o amém. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida financeira dessa pessoa. Faz a tua oração aí agora. Faz a tua oração pelo teu trabalho. Faz a tua oração, faz o teu pedido agora pela tua vida financeira. Usa a tua fé. Usa a tua fé. Faz a tua oração. Jesus disse que aquilo que você pedir na oração, crendo tu vai alcançar, crendo tu vai receber. Então fala com Deus agora. Faz o teu pedido. Faz o teu pedido. Você que está desempregado, você vai pedir para Deus: meu Pai, nessa semana abre uma porta de trabalho dessa maneira e dessa maneira, e você vai buscar esse trabalho nessa semana. Você que está trabalhando, você que está empregado, você vai pedir para Deus como é que você quer a bênção lá no teu trabalho, como é que você quer a bênção de Deus, as tuas vendas, o teu comércio, os teus serviços, os teus negócios. Oh, meu Deus e meu Pai, atende a oração do teu povo. Atende, meu Deus, os pedidos do teu povo. O Senhor disse na tua palavra, meu Pai, que se eu pedir com fé e eu não duvidar no meu coração, vai acontecer. Vai acontecer. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, o teu povo. Prospera, meu Deus, a vida financeira do teu povo. Faz, meu Deus, um milagre. O Senhor é Deus de milagres. Meu Pai, nós não estamos aqui, Senhor, brincando de crer no Senhor.
Nós não estamos aqui, meu Pai, falando com as paredes, nós não estamos falando com o teto, nós não estamos, meu Pai, invocando a um Deus morto, não, meu Pai, nós estamos invocando ao Deus da Bíblia, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que abriu o Mar Vermelho, ao Deus que fez o gigante cair por terra, ao Deus dos milagres, ao Deus das causas impossíveis. Então atende, Senhor, atende a nossa oração, atende o nosso clamor, meu Pai, e abre a porta para essa serva do Senhor, abre a porta para esse servo do Senhor, faz, meu Deus, um milagre, para que o teu nome, Pai, para que o teu nome, Senhor, seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Meu Deus, eu estendo a minha mão, e como ministro do altar, como homem de Deus, como profeta do Senhor, meu Deus, eu declaro em nome de Jesus que as portas se abram a partir de agora, que os caminhos se abram, meu Pai, que a bênção, meu Deus, chegue no trabalho desta pessoa, chegue no comércio dela, chegue nas vendas dela, chegue, meu Pai, na vida profissional dela. Em nome de Jesus, recebe a bênção de Deus, recebe a bênção de Deus para o teu trabalho, recebe a bênção de Deus para a tua vida financeira, recebe a bênção de Deus para os teus caminhos. Eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, recebe a bênção para a tua vida financeira. Se você crê, diga: eu recebo, eu tomo posse da minha bênção, eu tomo posse do meu milagre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. Glórias sejam dadas ao teu nome, Pai. Digno de glória, de adoração e de exaltação. Eu te agradeço, Senhor, porque, meu Deus, pelos olhos da fé, meu Pai, todas as correntes do inimigo foram quebradas, meu Pai. A corrente que estava amarrando, meu Pai, o mental, o emocional, o corpo, os caminhos dessa mulher, deste homem, caíram por terra, foram despedaçadas pela mão do Senhor. E a bênção, meu Pai, a bênção do Senhor vem sobre ela. Se você crê, agradece ao teu Deus, agradece a Ele, agradece a Ele. Se você crê que Ele tocou no teu trabalho, que Ele tocou aí na tua mercadoria, que Ele tocou no teu projeto, então agradece a Ele. Pai, nós te agradecemos, nós louvamos, Pai, o teu santo nome. Nós bendizemos ao Senhor, Pai, de todo o coração, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Como Abraão acreditou Na promessa de Deus, na promessa de Deus, eu vou acreditar. como Abraão prosperou, eu vou prosperar. Como Abraão prosperou, Declara nesse louvor: eu vou prosperar. vou acreditar. Vou acreditar. Vou sair de onde me Vou mandar. sair de onde me mandar. Vou pra onde Ele quiser. Vou manifestar a minha fé. Declare agora: a minha casa será uma bênção. Profetiza para a tua casa em nome de Jesus. O teu trabalho, declara, será uma bênção. E em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Em nome do Senhor Jesus. Todos os serão quebrados e os inimigos envergonhados. Todo lugar que eu passar,
eu passar, abençoado serei. abençoado serei. E toda vida que eu ganhar será do Rei. Vida que eu ganhar Será do Rei. Oh, glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Canta, povo de Deus. Louva com fé. Abraão acreditou Na promessa de Deus, eu vou acreditar. Declara para a tua vida: como Abraão prosperou, eu vou prosperar. Abraão prosperou. Em nome de Jesus, Eu vou prosperar. vou acreditar. Vou acreditar. Vou sair de onde me mandar. Vou sair de onde me mandar. Vou pra onde Ele quiser. Vou manifestar a minha fé. Manifestar a minha fé. Estende a mão para a tua casa e profetiza. Será uma bênção. E o diabo não vai impedir, ele está repreendido. Declara para o teu trabalho: será uma bênção. Em tudo aqui E eu fizer, que eu fizer, prosperarei. É pela mão de Deus, é pela mão de Deus que eu declaro em nome de Jesus. todos os Serão quebrados e os inimigos envergonhados. amigos envergonhados. Todo lugar que eu passar, abençoado serei. Toda vida que eu ganhar será do Rei. Será do Rei. Vamos com mais fé. A minha casa será uma bênção. O meu trabalho será uma bênção. E em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Em nome do Senhor Jesus, está determinado. Serão quebrados e os inimigos envergonhados. Todo lugar abençoado serei. Toda vida que eu ganhar será do Rei. Toda vida que eu ganhar será do Rei. Diga amém. Graças a Deus. Louvado, glorificado, magnificado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga graças a Deus. Olha para mim, gente. Creia no teu coração que todo mal está debaixo dos teus pés. Esse é o lugar de Satanás. O lugar dele é debaixo dos teus pés. Porque no alto da tua cabeça está a bênção. Sobre a tua vida está a bênção. Amém? E aqueles que estão rindo da sua luta, eles vão ser envergonhados pela sua vitória. Aqueles que estão olhando para você e estão dizendo assim: coitada dela, coitado dele, eles vão ver o tamanho do seu Deus. Eles vão ver o tamanho do seu Deus. Deus é glorificado e ele vai ser glorificado na tua vitória. Só creia. Só creia no teu coração. Você que está desempregado, desempregado, essa semana você vai para cima. Vai bater na porta que você tem que bater. Deus vai estar na tua frente. E você vai voltar com a tua vitória, você vai contar o teu testemunho. Amém? Você vai contar o teu testemunho. Você que está trabalhando, tem o seu emprego, vai com toda a fé. Bispo, e está se levantando lá algumas pessoas contra mim, vai em paz. Quem está com você é o Senhor dos Exércitos. Ele nunca perdeu batalha, ele não vai perder a tua, não. Amém? Minha avó dizia assim: os incomodados, que se mude.
Eles estão incomodados com você, não é você que vai sair de lá, não, é eles que vão ter que sair. A bênção de Deus está com você. Você que tem o seu comércio, que tem o seu negócio, vai com toda a sua fé. Porque pela mão de Deus vai ter venda. Pela mão de Deus, o cliente que foi embora vai voltar. Pela mão de Deus vai chegar clientes novos. Pela mão de Deus, os seus serviços vão ser requisitados. Só creia. É como eu sempre digo aqui, a bênção, primeiro ela é espiritual. Primeiro eu creio. Eu creio dentro do meu coração, eu creio na minha mente, eu creio nas minhas ações. Ou eu creio com as minhas ações. É quando vem o agir de Deus. E no agir de Deus, as coisas se transformam. Então creia, a bênção de Deus está com você. Todo mal está repreendido. Amém? Todo mal está repreendido. Declare assim comigo, a bênção de Deus está comigo. Você que crê, declara aí. Não, gente, não está tímido. Oh, meu Deus. Fala com fé. A bênção de Deus está comigo. Em nome de Jesus. E creia nisso que você está falando. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não traz desgosto. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero fazer a oração e já vou terminar. Já vou terminar o culto. Você vai descansar. Se tiver aí próximo de você o que representa a tua vida financeira, eu imagino que sim. Eu imagino que a maioria está em casa, ou que quase todos ou todos estão em casa. Pega aí, em nome de Jesus, a tua carteira de dinheiro. Ah, não tem carteira de dinheiro, não? Oh, meu Deus do céu. Tá feia a coisa, hein? Ô, Espírito Santo. Ô, bispo. Não, bispo, que agora é tudo no celular. Então tá bom. Eu quero orar pela tua vida financeira, para que Deus prospere as tuas mãos. Se você tiver alguma coisa que representa a vida financeira, bispo, eu tenho aqui papéis de dívidas. Segure na tua mão. Bispo, eu tenho aqui o documento da causa na justiça, ou o número da causa na justiça. Segure na tua mão. Você tem o cartão do banco? Ô, bispo, nem cartão eu tenho. Aí, meu pai do céu, ô Jesus. Aí, mas sei que você tem. Pega aí que eu vou orar no nome de Jesus. E essa semana você vai ver a mão de Deus. Eu creio. Nessa semana você vai... Quando você ver, você vai lembrar, puxa vida, foi o que o bispo profetizou. Nessa semana você vai ver a mão de Deus. É o de repente de Deus. Eu tava fazendo hoje a oração no meio-dia, não sei se você fez a oração no meio-dia, e eu coloquei o testemunho da Darlene. A Darlene está aqui na sala, aqui. Mulher de Deus, perseverante. A Darlene tinha uma dívida. Eu falei 28 mil, mas era mais de 29 mil reais. E para ela, era impagável. Mas ela é fiel a Deus e perseverante. Ela orando aqui, durante a semana, chegou para ela uma oportunidade dela quitar 29 mil reais com 400 reais. É normal isso, gente? Hã? Não, de repente, bispo, é a coisa mais normal. Quem deve 30 mil paga 300 reais e não deve mais nada. É assim? Não, isso não é normal. Eu não vejo isso normal. A dívida que para ela era impagável. Chegou para ela aqui, ó, você paga 400 reais, você não deve mais nada. Para você ver como 29 reais para ela era impossível. Pô, bispo, eu não tinha os 400 reais, eu parcelei em 3 vezes. Ficou 800 reais, mas acabou a dívida. Eu só tenho que crer, gente. O grande problema é que, às vezes, a gente não faz a nossa parte e está preocupado com aquilo que cabe a Deus. A minha parte qual é? É crer. A minha parte é crer. A Darlene está escrevendo aqui, verdade, bicho. Às vezes a gente não faz a nossa parte
E ainda está preocupado, mas como é que vai ser? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou prosperar? Isso aí é com quem? É com Deus. Jesus disse assim: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Eu quero orar agora no nome de Jesus pela tua vida financeira, para que nessa semana você já veja a mão de Deus na tua vida financeira. Como vai ser? De que maneira vai ser? Descansa o teu coração. Tua parte é crer, deixa o resto com Deus. Amém? Eu quero orar no nome de Jesus. Quero orar também por você que está na campanha da Arca da Aliança. Quem está na campanha da Arca da Aliança? Bispo, eu estou na campanha da Arca, eu estou no propósito. Eu quero orar por você que já está no propósito da Arca, na campanha da Arca. E quero orar por você que nessa noite você quer fazer um voto com Deus, não é comigo não. E você quer entrar também nesse propósito. Nós começamos no dia 1º de outubro, o propósito da Arca da Aliança. 3 meses de oração, 3 meses de oração, todos os dias e de ato profético. Para que esse último trimestre desse ano seja os meses mais abençoados da tua vida. Escuta o que eu estou te falando. Para que esses últimos 3 meses de 25 sejam os mais abençoados. A Bíblia diz que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. Obed-Edom não tinha nenhuma condição de ser nada na vida. A Bíblia mostra que ele era escravo e ele era estrangeiro. O escravo não tem direito de nada. Quando você é estrangeiro em um país, você também não tem direito de nada. Nós já tivemos a oportunidade de morar fora do Brasil 12 anos. Então nós sabemos o que é ser estrangeiro. Quando você vai reclamar alguma coisa lá no país dos outros, e ele sabe que você é um estrangeiro, ele logo diz na tua cara, volta para o teu país. Ou seja, aqui você não tem direito de nada. Obed-Edom era escravo e estrangeiro. Ou seja, humanamente falando, para ele, nada era muito para ele. Mas a Bíblia diz que quando a arca ficou na casa dele, ou seja, a presença de Deus, 3 meses foram os 3 meses mais abençoados da vida dele e da família dele. É nessa fé que eu e a pastora Anice, nós estamos orando todos os dias, todos os dias. Nós colocamos a mão sobre a arca, aqui na arca já tem comprovantes, já tem pedidos de oração, já tem nomes. Nós colocamos as mãos aqui na arca e estamos profetizando, meu Pai, sobre a vida do teu povo. Outubro, novembro e dezembro. Saúde. Porque sem saúde a gente não faz nada. Saúde, dá saúde para eles, Pai. Paz. Paz de espírito. E paz aí dentro da tua casa. E prosperidade, meu Pai. Destrava a bênção financeira, destrava milagre, destrava, meu Pai, coisa sobrenatural na vida financeira do teu povo. Nós vamos nesse propósito até o dia 31 de dezembro. E eu creio que Deus já está agindo. Eu creio que Deus já está abençoando. Eu quero orar por você que está no propósito. Bispo, eu quero entrar no propósito da arca. Como é que eu faço? Se você é um dizimista, ou se você passou a ser um dizimista a partir de hoje, de tudo que Deus te der, você vai separar o dízimo, você vai devolver o dízimo nesse ministério. Você vai semear nesse ministério, você vai me ajudar a ajudar mais pessoas. Você vai me ajudar a ganhar almas. De tudo que Deus te der, a primeira coisa, você vai separar o dízimo, você vai devolver nesse ministério. Bispo, eu tenho fé para fazer o propósito da arca no dízimo. Faça na tua fé. Bispo,
Eu quero fazer o propósito da arca e eu quero semear uma oferta. Você vai semear uma oferta de R$ 31 nesse mês de outubro, representando os dias desse mês. Ô bispo, eu tenho fé para devolver o meu dízimo e para semear uma oferta. Você deve fazer de acordo com a sua fé. Ninguém é obrigado a nada, eu estou falando para quem crê. Se você crê, faça. Se você não crê, não faça nada. Até porque a promessa é para aquele que crê. Amém? Glória a Deus. Deixa eu fazer a oração no nome de Jesus. Apresenta para Deus aí o que representa a sua vida financeira. Quem está aí com carteira, cartão, documentos, deixa eu orar no nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Está começando, meu Deus, mais uma semana laboral, mais uma semana de trabalho. Meu Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Abençoa financeiramente o teu povo nessa semana. Eu sei que tem muitas pessoas, meu Pai, que não tem nem expectativa de nada para essa semana. Mas está escrito, Pai, que o Senhor é o Deus que traz existência aquilo que não existe. O Senhor é o Deus dos milagres, o Senhor é o Deus de resposta, o Senhor é o Deus de promessa. Então, meu Pai, eu peço a mão do Senhor, meu Pai, na vida financeira, no dinheiro, no projeto dessa pessoa, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, com bênção de provisão. O que essa pessoa está esperando venha chegar, e venha chegar um plus, venha chegar a mais, até o que ela não estava esperando, meu Pai, para a vida financeira dela, para a resposta, que chegue boa notícia, que chegue boa notícia, que chegue prosperidade, que chegue provisão, para que essa pessoa, meu Pai, ela tenha, meu Pai, como dizimar, ela tenha como semear, para que ela tenha para ela, para que ela tenha para a casa dela, para que ela tenha para a família dela, meu Deus. Eu peço em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, essa carteira de dinheiro. Abençoa, meu Pai, esse cartão do banco. Coloca as mãos do Senhor, meu Pai, nesses papéis de dívidas, que essa pessoa, meu Pai, ela prospere e pague as dívidas. Meu Pai, coloca a mão do Senhor, meu Pai, nesse número de processo, nessa causa na justiça. O Senhor é o justo juiz, dá vitória para o teu povo, meu Pai, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Eu abençoo, Pai, a vida financeira de todo o povo, no nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu oro, meu Deus, eu estendo a minha mão da Arca da Aliança. Aqui na Arca, meu Pai, estão pedidos de oração, de saúde, de família, de prosperidade. Estão comprovantes. Aqui na Arca, meu Deus, tem nomes. Aqui na Arca, meu Pai, estão aqueles que já estão nesse propósito. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim como o Senhor abençoou Obed-Edom naqueles 3 meses, meu Pai, e foram os meses mais abençoados da vida dele, da casa dele. Meu Deus, eu profetizo que esses últimos 3 meses de 25, sobre a vida desta pessoa, sobre a casa dela, seja de saúde, seja de paz e seja de prosperidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo. No nome de Jesus, meu Pai, oro por cada dizimista desse ministério, aqueles que o Senhor tem levantado, meu Pai, para nos ajudar. Eu oro por cada ofertante nesse ministério, Pai, aqueles que o Senhor tem tocado para semear, meu Pai. Senhor, não deixa faltar para eles, não deixa faltar para eles, não deixa faltar para eles. Prospera a vida deles, abençoa a vida deles, Pai, para a honra, glória e louvor do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou colocar aqui na tela para você. A chave Pix da igreja. Se você não tem, anota aí, aponta aí, por favor. Nessa chave Pix, você vai devolver o seu dízimo. Você vai enviar o seu dízimo. Você, dizimista, e Deus toca no teu coração
para você abençoar esse ministério com seu dízimo. Nessa chave Pix, você vai fazer a sua oferta, o que Deus tocou no teu coração. Bispo Marcos, eu não tenho Pix, eu quero fazer um depósito. Então você vai fazer o depósito nessa conta provisória do Bradesco. Quando você fizer o depósito, quando você fizer o dízimo, quando você devolver o dízimo, nesse mesmo número de celular, que também é um WhatsApp, você vai estar enviando o comprovante. Bispo, eu posso enviar junto com o meu comprovante um pedido de oração? Faça conforme a tua fé. Eu só peço para você escrever o teu pedido num papel, escreve o teu pedido num papel, tira a foto do pedido e você manda, porque eu vou imprimir o teu comprovante, eu vou imprimir o teu pedido e nós vamos colocar na arca. E todos os dias nós vamos estar orando e profetizando sobre a tua vida, saúde, paz e prosperidade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final, termino o culto. Você vai descansar abençoado, abençoada no nome de Jesus. Quarta-feira, 8 da noite, se Deus permitir, logicamente. Tudo é com a permissão de Deus. Tudo é com a permissão do nosso Deus. Quarta-feira, 8 da noite, a campanha de cura dos enfermos. Você que está aqui no culto e você tem problemas de saúde ou você tem familiares enfermos. Quarta-feira, 8 da noite, a sala de oração, cura dos enfermos, oração dos milagres, das causas impossíveis, e nós seguimos com aquele propósito de Naamã. Você vai preparar aí na tua casa uma garrafa com água, não precisa comprar não, enche uma garrafa com água. Eu vou abençoar essa água, vamos colocar o óleo nessa água para a sua saúde, para a saúde do seu familiar, no nome de Jesus. Amém? Você que está pelo YouTube, todo mundo, gente, não custa nada, deixa aí o joinha, deixa aí o gostei, tem mais de 80 pessoas lá no YouTube também, deixa o joinha, deixa o gostei, para mais pessoas receberem essa oração. Se você não está inscrito no canal, aí abaixo tem um botão com a palavra inscrever-se. Toca nesse botão para você fazer parte da nossa corrente de oração. Amém? Vamos agradecer a Deus. Você vai descansar, abençoada. Tudo bem, vó? Tá calor aí, vó? Tô vendo vó com um leque bonito aí. Vó, aqui tá fazendo frio. Ontem à noite estava 6 graus. Hoje está um pouquinho melhor, deve estar uns 12. E aí no Maranhão tá muito quente, né? Eita, meu pai do céu. Ainda vou aí comer um açaí com a senhora, hein? Ela falou que é bom, né? Quero ver. A senhora foi lá em Brasília, quando eu tava lá, não levou açaí para mim, né? Mas no Maranhão eu vou comer esse açaí com a senhora aí. Amém, gente? Vamos agradecer a Deus. Você vai descansar abençoado, abençoada. Amanhã, 6 horas da manhã, se você puder, põe o relógio para despertar. Vem orar comigo amanhã, 6 da manhã. Amém? Feche os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, eu apresento nessa oração também as fotografias da família. Essa foto, essa mãe, que essa esposa, esse pai, que esse filho, que essa pessoa representa, meu Pai, ou apresenta, representando a sua casa. Meu Senhor Jesus, visita, meu Pai, cada pessoa nessa fotografia, ou nesse álbum de fotografias, Pai. Toca na vida delas com o teu poder, Pai. Cura os enfermos. Liberta, meu Pai, os cativos, os oprimidos por demônios, por espíritos malignos. Livra de todo mal, Pai. Abençoa cada um dos familiares do teu povo. Abençoa a vida deles, Pai. Mas o mais importante, meu Deus, quebranta o coração deles, Pai, para que eles se voltem para o Senhor. Pois o Senhor mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E a nossa maior alegria, meu Pai,
É saber que o nosso familiar está servindo ao Senhor, está buscando ao Senhor. Essa é a maior alegria do nosso coração. Então quebranta o coração de cada um deles, Pai, para que eles se convertam ao Senhor, para que eles se voltem para o Senhor, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Agradeço ao Senhor, meu Pai, por essa sala de oração dessa segunda-feira. Agradeço ao Senhor, meu Pai, pelas bênçãos derramadas, pela vida do teu povo, Pai. Eles vão sair agora da sala de oração. Guarda a vida deles, Pai. Guarda a casa deles. Dá para todos eles, meu Pai, uma noite abençoada de sono. E que essa semana, Pai, que está começando, seja uma bênção, meu Deus. Que o Senhor esteja à frente de tudo. Que o Senhor esteja no controle de tudo, Pai. Guarda a vida deles. Tira, meu Pai, do caminho toda pedra de tropeço. E abençoa, Pai. É o que eu te peço. E agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje, amanhã e para sempre. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém? Louvado, glorificado seja o nome de Jesus. Olha para mim, povo de Deus. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Uma noite de sono abençoada para todos vocês. E que essa semana seja de boas notícias. Que essa semana seja uma bênção na tua vida no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Bom descanso. Boa noite e até amanhã.